os recursos naturais, a água, a vegetação, a biodiversidade, tudo tem consequências evidentes para a nossa saúde, para nosso conforto, para a nossa condição de vida, para os acidentes de precipitação que são tantas vezes notícia e outros elementos. Isso aqui era uma notícia de jornal já antiga, que mostrava como que a temperatura da cidade forçava precipitações localizadas extremamente intensas e que não tinham mais aquela conexão, aquela dinâmica da natureza, mas encontravam uma cidade incapaz de absorver, impermeabilizada, incapaz de absorver, ou seja, a própria cidade produz uma configuração que leva a uma série de problemas que a gente tem que enfrentar depois. E a diferença de temperatura entre essas áreas ao sul, né? Aqui mesmo onde a gente tem o Carmo, que era previsto aqui, ou essa região ao norte, depois eu vou mostrar um detalhe da região aqui de Perus, é evidente também, mostrando que há uma correlação, claro, entre o relevo, as áreas de vegetação e as formas de ocupação urbana e os problemas que a gente gera, inclusive para dispersão de poluentes, concentração deles e assim por diante. Então, mostrando aqui como que isso poderia adquirir forma na cidade. Claro que há outras considerações a serem feitas que eu deixo para tarde. Hoje eu estou só pegando especificamente o pensamento de natureza na cidade que levou a um desenho dos TICPs, tá? Das áreas de interesse da paisagem e da cultura. Ela, como vocês veem, cada uma dessas manchinhas aqui é um distrito. Como você vê, dar conta dessas dinâmicas exige você agrupar os distritos, não necessariamente na mesma forma como eles estão agrupados nas subprefeituras, mas exige você ter uma escala de planejamento que possa se aproximar das estruturas administrativas e das estruturas de produção de dados da cidade, né? E é por isso que a gente vai vendo aqui, eu vou mostrar o caso de Perus, né? Mas aqui no caso há uma correspondência entre os distritos e essas unidades possível de ser feita. Então eu estaria priorizando na busca de dar um recorte para os territórios, na proposta, que a gente procurasse aproximar dos distritos, tá? Aglutinar os distritos a partir dessas matrizes de cultura, ambiente e assim por diante. Se a gente olha a região sul, né, que está aqui, isso aqui, a imagem está um pouquinho apagada, mas a gente tem o caminho aqui do Rodoanel, com seus parques da compensação ambiental, e essa fragmentação mostrando então que poderia haver, isso aqui não é uma proposta precisa de desenho, mas que poderia haver uma correspondência desses critérios, embora aqui isso aqui não dê exatamente os distritos, aí isso tem que ser desenvolvido, aí é uma coisa que tem que ser mais desenvolvida. Aqui estão as duas grandes APAs e únicas APAs municipais, o que não deixa de ser importante que sejam as únicas APAs municipais, ou seja, importante que é um problema, né? Mas é importante que a gente tenha duas APAs municipais, uma região que é o interflúvio das bacias de abastecimento e de captação de água, afim Embaixo, essa imagem é desses parques da compensação ambiental do Rodoanel. O Rodoanel é uma obra problemática sob muitos pontos de vista, mas até pela legislação ele deixa esses parques, que são parques, são unidades de conservação, não são parques de uso intensivo, são unidades de conservação, e passa a ter uma grande importância na dinâmica dessa região, e inclusive potencialmente ajudar a organizar as formas de ocupação que tem e proporcionar serviços ambientais nesse processo. E aqui é uma marca da cratera de Colônia, que a imagem, pela luz, ela não aparece bem, que tem uma intensa ocupação urbana vindo sobre ela, e que se reúne aqui. Essa região tem elementos culturais importantes, além dessa dinâmica ambiental, ecológica da biodiversidade. Talvez uma das mais fortes, você tem cachoeira, passeio de balsa, você tem patrimônio histórico e cultural, você tem aldeias guaranis, você tem um acidente como a cratera de Colônia, né? E aqui seria então o desenho das APAs com a questão do Rodoanel, que daria então uma orientação para uma possível constituição de uma possível
de um possível TICP aqui. Eu não coloquei o pensamento para as outras áreas porque me interessava ter o tempo de... Aí é a mesma imagem, né? Eu vou pular essas coisas aqui. Essas questões aqui são alguns estudos que a gente fez anteriormente no laboratório, no Núcleo de Estudos da Paisagem, das formas e dos processos de ocupação urbana e como que eles estão impactando ou não as questões ambientais e dá para estudar, mas eu vou pular porque senão eu não vou conseguir apresentar também minimamente o que a gente está fazendo também aqui em Perus. Perus está trabalhando há 8 anos em cima da construção de conhecimento da universidade, com as escolas, com a saúde, mais recentemente, com os coletivos. Era o projeto da Universidade Livre Colaborativa e isso está desdobrando uma série de projetos agora de diversos autores que vão se associando de muitas formas, mas há um conceito de preservação do TICP Jaraguá-Perus, que está aprovado na legislação. Foram aprovados 2, o Paulista Luz e o Jaraguá-Perus. Né? Eu estou falando nesse caso aqui do Jaraguá-Perus, né? Eu não vou falar disso agora, mas é importante destacar que ele reúne uma condição de vida muito pulsante, uma história de movimentos sociais, de lutas por constituição da cidade, inclusive por questões ambientais, por direitos trabalhistas e uma série de coisas, e a vida comum das pessoas nesse território, que é de fato a força pela qual a gente está lutando. Isso daqui precisa ser considerado, em cima são imagens da aldeia Guarani. Então, nesse território Jaraguá-Perus, a gente tem no Pico do Jaraguá uma unidade de conservação muito próxima da Cantareira. A gente tem no Pico do Jaraguá, a gente tem as aldeias Guaranis, que deveriam ser uma terra indígena, que está travado esse negócio, é uma contradição imensa, né? Tem uma casa bandeirista, você tem um conjunto de elementos. Mais ao norte você tem a fábrica de cimento Perus, onde o Sindicato Queixada tem 2 estações da ferrovia, das mais antigas, que estão tombadas. Você tem um patrimônio histórico extremamente relevante, como as cavas de ouro do final do século XVI. Enfim, há um conjunto de elementos que justificam que esse trecho da cidade, que assim como os outros, tivessem um volume de questões para oferecer para a cidade. E há uma prática de trabalhos das comunidades, de produção das comunidades nesse sentido. O conceito do Jaraguá-Perus, isso foi montado no processo da Universidade Livre Colaborativa, portanto é um conceito montado coletivamente, são várias pessoas, muitas das quais estão aqui agora e outras que não estão nesse momento, estão circulando no movimento e infelizmente a gente está aqui hoje também em homenagem ao Soró, que participou intensamente dessa construção, né? Infelizmente pela impossibilidade dele estar presente, né? O território, esse território Jaraguá-Perus, ele é parte, na verdade, não da bacia do Tietê, aqui nesse trecho da cidade de São Paulo, é o único trecho de rios da margem direita do Rio Tietê, no município de São Paulo, que não drena para o Tietê, drena para o Juqueri. Não sei se aqui no cantinho talvez tenha alguma coisa diferente, mas aqui ele drena, aqui talvez tenha. Eu não tenho um conhecimento muito claro dessa região. Mas aqui é o único trecho, esse conjunto de bacias drena para o Juqueri. Portanto, ele está dentro da bacia do Juqueri e está dentro dos processos de planejamento das áreas de mananciais que deveriam ser feitos e que deveriam ter uma presença maior nas estruturas. Se a gente olha o processo de fragmentação e o processo de vulnerabilidade social, a gente vai começar a compreender que há uma correlação entre essa região norte do município de São Paulo e os municípios vizinhos, que é extremamente importante, tanto do ponto de vista da conectividade ecológica, quanto do ponto de vista da vulnerabilidade social. Então, esse desenho que está aqui mostra o quê? Quando a gente pega o TICP e fala que ele é definido por 3 distritos, o que a gente está dizendo? E eu acho que isso que é importante de marcar, para ficar clara essa relação com esses estudos ambientais também, não só com patrimônio ou com as estruturas culturais que a região abriga, dos projetos que a região já abriga.
O que a gente está dizendo? Ali, olha, ali em cima, naquele trecho é o distrito de Perus e esse é o distrito de Anhanguera. Esses dois distritos formam a subprefeitura de Perus. E aqui é o distrito de Jaraguá, que está dentro da subprefeitura de Pirituba. Acontece que, com uma pequena exceção, o limite administrativo do distrito de Jaraguá corresponde, um pequeno ajuste, corresponde ao limite das bacias. Pequeno ajuste não teria sentido cortar o parque do Jaraguá, um pedaço para cada lado. Então, essas bacias todas drenam, criando uma unidade fisiográfica importante do ponto de vista de planejamento e que não está sendo pensada nas políticas públicas. Você, ao propor que o TIC sejam esses três distritos, claro que pode ter um outro desenho, mas ao propor que o TIC sejam esses três distritos, este Jaraguá-Perus, você tem a compreensão de determinados processos da urbanização, que são coerentes aqui no contexto da urbanização periférica. Quando a gente desce desse trecho, pelo menos por enquanto, você nota processos de ocupação urbana muito distintos dos que estão nesse trecho, e os impactos e as potencialidades ambientais dessa região também se destacam muito. Né? Como, por exemplo, aquele mapa de calor que eu havia mostrado antes, claramente delimita e mostra também os pontos de maior aquecimento marcados pelos processos de urbanização, que nesse momento não estão tendo uma gestão, a prefeitura não é capaz de organizar e cooperar na gestão de qualquer desses territórios, né? Mas o que é interessante é que você tem na região, produzido pelos moradores, pelas universidades, por várias coisas, você tem os conhecimentos para poder dialogar e fortalecer um processo conjunto nesse sentido. Esses dois mapas que estão aqui, eles mostram a fragmentação em 5 anos da vegetação, dos remanescentes de vegetação. Isso foi feito a partir do Google, a gente precisaria de um outro... todo o trabalho que está sendo feito aqui foi feito até agora sem recurso e sem subsídio nenhum e sem apoio algum desse tipo. As pessoas estão se organizando e estão produzindo conhecimento. Então, mas acho que vale a pena comparar. Como ele não sobrepõe, talvez não fique tão nítido. Mas foca só o lugar do mapa para ver se consegue perceber a fragmentação da vegetação entre 2010 e 2015. Ela é expressiva. E agora, 5 anos depois, com a inauguração do Rodoanel, a gente está diante de processos extremamente mais complexos. A chegada do Rodoanel marca e estimula essa fragmentação sem qualquer controle, sem a proteção dos rios, sem a proteção dos remanescentes, que, como eu falei muito rapidamente antes, é entre as áreas mais vulneráveis, considerada entre as áreas de maior vulnerabilidade, de maior importância para uma estratégia de preservação nos estudos, inclusive da FAPESP. Isso aqui eu não vou explicar, também não dá tempo, isso aqui é um material que a gente está montando de diagnóstico ambiental das transformações ambientais entre 94 e 2011, a mudança no uso do solo e as mapas temáticos. Isso não está pronto, está sendo montado. Mas eu vou passar rapidamente. É uma pena que se a gente pudesse sobrepor, ficaria mais fácil de entender o que está sendo feito. Mas esses mapas, essa cartografia, ela está montando a mudança do uso do solo entre 94 e 2011. E, portanto, uma capacidade de avaliar esses impactos e comparar com os processos que virão na sequência e a gente poder avaliar se houve, de fato, uma gestão adequada do território ou não. Tá? E por fim mesmo, para eu poder terminar ainda dentro do tempo que eu tenho, esse mapa, que é um trabalho de um pesquisador da geografia, o Miguel, que é o mestrado dele, ele cartografou aqui o conjunto de investimentos privados que estão no contexto dessa região. Então, a compreensão da dinâmica dessa região, da dinâmica de urbanização, das mudanças que estão acontecendo, trazendo Minha Casa Minha Vida, ou uma coisa como o Nesp, ou o Ferroanel, que se diz que vem também, essas coisas que se diz que vem, elas acabam vindo mesmo.
mas elas não têm um estudo, pelo menos esses estudos não são apresentados, não são fornecidos para um debate mais amplo na cidade e, sobretudo, não se pode dizer que se você chama a população para uma apresentação pública, mas ela não teve acesso à compreensão do que está se discutindo, eu acho que tem um equívoco muito grande no processo de certificação dessas coisas. Veja, não se trata de ser contra ou a favor das coisas, eu acho que não é essa a questão. E não se está trabalhando aqui, porque, só para lembrar, na Universidade Livre Colaborativa nós insistimos no plano diretor que fosse reconhecido os eixos de desenvolvimento na região. Então não se trata de ter uma visão congelante das coisas, né? Entrou por ação, em grande medida, do núcleo da Universidade Livre Colaborativa, os núcleos de desenvolvimento na região. Mas quando eles entraram sem os critérios ambientais que a gente propunha. Apagaram esses critérios. E aí há toda uma discussão que não pode ser feita agora, mas que é da maior gravidade, porque não se quer um desenvolvimento que seja à custa, seja da capacidade de desenvolvimento das pessoas, do desenvolvimento humano e social da região, e sobretudo também não do ambiente, porque essas coisas estão interligadas. E dá para fazer ainda em Perus um projeto que integre essas coisas todas e, de fato, para concluir isso, as comunidades aqui estão trabalhando. O Parque Pinheirinho d'Água é um excelente exemplo disso. Aí ele se destaca por algum motivo e ele vai virar território céu, mas não há um pensamento de cidade ainda. Embora esteja se produzindo na região um pensamento de cidade relativamente ou muito consistente, como os estudos posteriores estão mostrando e comprovando. Se eu mostro, e eu não vou fazer agora, vou deixar para tarde, se eu mostro a correspondência entre a proposta que nós desenvolvemos, que está ali, e que nós estávamos desenvolvendo já um estudo de dar forma a isso aqui era uma parte dos conceitos, a gente não teve tempo de terminar, né, para fazer o banner, porque a gente precisava estabelecer a discussão. Mas a gente já estava estudando as conectividades e o desenho delas. E você olha o plano da Mata Atlântica, que saiu, talvez, não sei, 4 anos depois, de 2014, saiu 18 ou saiu 19? Saiu 16, né? 16 o plano? Não. O PNMA? Então saiu 2 anos depois, né? Ele mostra, você vai perceber uma correspondência conceitual quase exata nesses estudos. O que mostra que a região está produzindo conhecimento com validade e com capacidade de diálogo com outras instâncias e que isso precisa ser amplificado. E, bom, com isso eu espero, ainda que muito rapidamente, falando rapidamente, nesse tempo de meia hora, ter podido mostrar que o conceito dos territórios de interesse da cultura e da paisagem não está desvinculado de uma visão ambiental, de uma visão ecológica, de uma visão da natureza na cidade. Muito pelo contrário, ela é tão orgânica quanto os outros elementos, pelo menos na concepção que estamos trabalhando aqui, isso ainda tem tudo que passar por uma série de discussões, ela é tão orgânica quanto a questão da cultura, do patrimônio e outras tantas, que inclusive muitas das quais foram faladas já nas sessões anteriores. À tarde a gente vai ter um relato do que já houve. Eu acho que, se alguma dúvida ficar depois, ou alguma questão ou divergência ficar, depois a gente tem um espaço para isso ser esclarecido, para a gente colocar isso em debate e pensar melhor sobre as coisas, porque a finalidade desse evento é exatamente a gente poder amadurecer e levar a um outro patamar de discussão essas ideias, que são muito novas na cidade ainda. Agora eu preciso descobrir como é que sai.